Olá, eu sou Luciana Avelino e sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Histórias Reais, o nosso canal de vidas inspiradoras. E o tema de hoje é muito inspirador, as armadilhas emocionais da mente. E a nossa convidada é a Raquel Couto. Oi, gente, é isso aí. Eu sou a Flávia Presotti e sejam todos muito bem-vindos ao Histórias Reais. Oi, reais! Exato, gente. Hoje eu estou trocando as letrinhas, mas tudo certo. Vida que segue, programa que segue. E você ainda que não nos segue, nos acompanhe no Instagram, Histórias Reais com H e 2 S, reais, no YouTube, Podcast Apple, Deezer, Spotify. E você sabia que você pode nos escutar e nos ver da onde você quiser, com quem você quiser e a hora que você quiser? Nossa, isso mesmo. Gostou? Gostei demais. O slogan perfeito, tá? Adorou? Ficando Olha, cada vez gente. melhor, hein, Flávia? Muito bem. Aqui a gente tira de letra. Quem faz ao vivo. Mas conta pra gente, quem que é a Raquel Couto? Olha, Raquel Couto, ela transforma estagnação em progresso contínuo com o método 1%. Ela é palestrante, mentora e especialista em performance sustentável. Nossa, nós vamos saber o que é isso aí. Performance sustentável, palestrante internacional. Não é pouca coisa não, gente. Mentora. Raquel, seja muito bem-vinda ao Vidas que Raquel. Inspira Histórias Reais, ao podcast de Vidas Inspiradoras. Obrigada, Flávia. Obrigada, Luciana. É mesmo. E quem é a Raquel antes de ser essa mulher profissional, essa mentora, essa palestrante internacional? Quem é a Raquel? Flávia, Lu, pessoal que está aqui nos vendo, a Raquel é aquela pessoa intensa e profunda. Eu gosto de uma boa conversa, eu gosto de viajar, de conhecer culturas novas, conhecer pessoas novas. Isso é de hoje, tá? Porque antigamente eu não gostava de conhecer gente, não, mas hoje eu adoro. Eu contesto. Eu contesto. Eu conheci, desculpa, ela tá se apresentando, mas eu vou ter que contestar. Você conhece a Raquel? Por quê? Eu conheci, ela tá falando que ela não conversa com as pessoas, que é mais na dela e tudo. Há muitos anos, não lembro quanto. Antes de mim? 7 eu anos. conheço ela há muitos 7 anos. Eu conheci a Raquel na 7, 8, não, dá uns 9, 13 anos. Gente! Que essa coisa do tempo a gente se perde, né? Então, eu conheci a Raquel puxando conversa na beira da piscina, no resort lá no Nordeste. Necessidade. Conversando. Você é de onde? De Belo Horizonte. Belo Horizonte aqui, pronto. Foi, tá? Como é que é então, isso? eu contesto que mas você naquela não época conversa assim era com as por pessoas. necessidade, ô Lu. Qual que é a diferença daquela época para hoje? Hoje é intencional. Hoje eu chego e me apresento na cara. Eu confesso que é na cara de pau mesmo. Chego numa roda, tranquilamente me apresento. É igual agora, eu estava no Panamá. Um grupo com poucas mulheres. Cheguei no grupo e me apresentei. Não tinha outra opção, não conhecia. Mas hoje eu faço de forma intencional. Você Antigamente era tímida? necessidade. Eu ainda sou. Você é tímida. Tímida sou eu, gente. Eu ainda sou. Então, se vocês são tímidas, eu sou o quê? Você já nasceu extrovertida. Tipo, nasci, O negócio tá ficando feio aqui, gente. Cheguei. Tô tentando entender. Tô tentando entender, gente. Então, a Raquel é uma mulher tímida. Eu sou que tímida. aprendeu a lidar com essa timidez. Exata. Perfeito. E a necessidade que você falou aí, que a gente brincou da necessidade lá atrás, há 13 anos, foi porque você estava sozinha naquela situação e como é que foi essa situação? Eu tinha acabado de me separar, estava fazendo uma viagem e estava sozinha, eu fui sozinha na viagem. Então, assim, ou eu procurava me conectar com pessoas que estavam ali, ou eu ficaria sozinha. Então, eu sempre procurava um lugar mais seguro. O que seria esse seguro? Igual a Lu estava com o marido, com o filho, eu sempre procurava locais que eu me sentisse mais segura por estar sozinha. Então, aí eu me permitia, né, chegar e trocar ali uma conversa. Agora, como que você aprendeu? Peraí, mas ela evoluiu. Não, isso aí não posso perder esse gancho. Ela evoluiu demais. Que ela falou de segurança, que ela ia, por exemplo, num resort onde ela se sentia mais segura. Mas eu acredito que quando você começou o seu desenvolvimento pessoal e hoje você trabalha com isso, hoje eu sei que você já fez até viagem sozinha para o Japão. Então, a evolução... Japão, Rússia... A evolução é gigante. Sim, com certeza. Como que é isso, Raquel? Como que foi quebrar essa barreira?
Bom, no início realmente foi necessidade. Com o tempo eu fui aprendendo a fazer de forma intencional. Mas mesmo assim, voltando aí nessa questão de viagens, quando eu estou sozinha, eu tenho alguns parâmetros que eu sigo. Eu saio à noite para restaurantes de hotel, eu saio muito pontual. Então, eu também não vou para locais que eu vou me colocar em risco. É questão de segurança Sim, também, questão de segurança. Mas hoje, eu digo que mais de o quê? De 1 ano, 2 anos para cá, que realmente eu na cara de pau eu chego e me apresento. Mas até 2 anos atrás, eu ainda não fazia isso tão intencional quanto eu faço hoje. Mas essa questão da segurança, você pode estar lá no hotel, aí você vai lá na recepção e fala assim, alguma excursão vai sair hoje para uma dança, não sei o quê? Aí eu me infiltrava nessa outra excursão, com segurança, ia ter um guia, alguém. A Raquel de antigamente se infiltrava numa discussão, numa excursão dessa, ou não? Ué, na viagem que eu fiz, que a Lu tava, teve uma excursão infiltrada. Ah, tá vendo? Ai, gente. Mas Não, aí como que era formas. administrar isso emocionalmente, Raquel? Difícil, muito difícil. Difícil, desafiador, e hoje ainda é desafiador. Sentia frio na barriga? Com certeza, ainda sinto. Não é uma coisa de... Não sou a Flávia Presotti que chega de forma super tranquila, chegando, pelo menos é a impressão que eu tenho, Sim, né? Ela chega chegando. Chega. Então, assim, eu faço, Não tem problema mas com ainda isso, zero. não é tão natural meu. Porque Se tem eu uma tiver parte que chegar, tímida. que chegar pelada, eu chego, gente, Não, na boa. eu sou mais tímida e chego também, mas, né, assim, chego, dependendo do dia, eu chego também. A gente vai aprendendo, Vai né? aprendendo. Eu falo que vai aprendendo. Então, assim, é prática, é aprendizado. E o que é meu lema hoje? Eu já tenho um pressuposto básico que o não eu já tenho. Então, mais um não, se eu receber, para mim não vai fazer diferença. Então, a minha mentalidade, ela foca desta forma. Então, assim, eu cheguei, conversei com você. Antes de conversar, eu já tenho um não. Conversei com a Luz, já tenho um não. Se você me dizer sim, é o lucro e tá super bem-vindo. Se você disser não, eu já tinha. Tá, mas hoje você tem essa consciência. Sim, antes não. Para você, era difícil falar não antigamente? Não era nem falar não, era receber não. Mais Receber difícil. não. Por quê? Porque vinha muito aquela questão da rejeição. Então, uma dificuldade que eu tinha de lidar com a rejeição, para mim, o não era receber. Eu falava não com facilidade, mas o receber era muito difícil. Hoje, para mim, não faz diferença. E de onde que estava essa dor, essa rejeição? Você encontrou isso, você descobriu isso ao longo do seu processo, até para se transformar uma pessoa que hoje é uma profissional que ajuda o outro a evoluir, né? Sim. Como que foi esse encontro com essa rejeição? Eu conto até no livro um caso. Então, vem da infância, por exemplo. Esse livro esse caso eu conto aqui no livro. A gente precisava apresentar um trabalho em grupo. Eu era criança, ali nos 8 anos de idade. Esse trabalho. E era de tipo escolinha. E a professora, no final da aula, da apresentação, deu um bombom para cada um. E na hora que chegou a minha vez, ela olhou no meu rosto, nos meus olhos, e falou assim, para você não. E pulou Gente, e deu para as outras. Tô chocada. Tô chocada. Então, assim, isso aí veio lá de trás. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 8, 9, Que no E aí, máximo. professora que era isso essa, ficou um gente? trauma. Ficou marcado. Então, assim, imagina você no meio de uma classe, a pessoa olhar pra você e falar assim, E você para já era você, tímida ali, não. né? Você já era completamente tímida. Completamente. Nossa, que Não, trava, a Flávia Raquel. falaria assim, eu quero bombom, sim. Eu estou fazendo parte aqui, pode me dar um bombom. Hoje eu acho que eu falaria Eu acho isso. que eu iria chorar naquela época. Eu acho que eu choraria. Olha, Choraria, mais ou mas menos por aí. tentaria falar com um coleguinha para me ajudar. Que eu sou assim também, sinto, mas assim. Tenta Agora a resolver. Flávia Não, o que é pode isso? me dar esse chocolate É também. meu. É meu, exijo direitos iguais. Olha, a Lu tá contando isso. Hoje eu vou até almoçar com uma grande amiga. Quem, Flávia? A de Ridalma. Olha Grande lá. amiga? Grande amiga. Essa é a amiga, Quem amiga, é? amiga que, que está na lista dos 5. Quem que é, gente? Chama Adi Ridalma. E a Adi, o nome já é bem diferente. Ela é do interior de Minas. Quando ela chegou na capital, e né, o irmão mais velho vinha, os irmãos, tinham vários irmãos, e aí iam chegando os outros irmãos, e aí tacava dentro da escola, assim, ó, mais um. E ela foi uma que chegou atrasada,
na escola, porque o irmão, né, levou ela pra dentro da escola, abriu a porta lá e falou, essa é a Didalma, tá? A nova aluna dessa turma. Gente. E jogou. A minha turma era uma turma muito bagunceira e começaram a rir do nome dela. Rir. E muito tímida, Raquel. Se você se achava tímida, ela era muito mais tímida do que você, pelo jeito, entendeu? Então, o mesmo nível. E aí, na mesma hora, ela lembra disso e não vai negar que eu levantei e falei, stop. Todo mundo respeita Quantos a anos coleguinha. você tinha? A gente já estava no ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Só que eu era líder de turma, então a galera Sério? bagunceira. Não, que porque- surpresa! Que espanto! Não, Como assim, e o né, professor Raquel? repetiu o nome dela, qual é o nome? E aí, quando ele repetiu, o povo começou a rir de novo. Eu cacetei a galera. O professor mesmo não Não, chamou o junto, professor não? Das O pessoas? professor fez gente, igual essa eu não aguento professora, mais isso. ou menos. Deixou a risaiada e colocar ela mais introvertida ainda. O que eu fiz? Eu estava lá no fundo da turma, ela sentou na primeira cadeira, eu pulei para frente e falei, fica todo mundo calado aí. É coleguinha nova, nós vamos respeitar. E introduzi ela na turma, entendeu? E rapidinho ela virou amiga da turma, mas assim... É difícil, né? A pessoa chegar de um outro local, uma capital, no interior, vindo do interior, ter que passar por isso, né? Sim. Então, imagino que para você foi um trauma mesmo. E eu vim pra Belo Horizonte, eu tinha 14 anos. Então, imagina uma menina de 14 anos que já era tímida e que vestia como uma pessoa do interior, né? Porque eu não saía nessa época, nem nada. E aí, você vai estudar numa escola, né? Eu fui estudar na época no Pitágoras, da Cidade Jardim. E eu me lembro de, assim, as pessoas criticando o meu sapato. Então, tudo, assim, né? isso... E aí, acaba que o quê? Você vai se E retraindo você não mais. achou uma Flávia na sua vida, né? Não. Porque a Dia achou. Meu Deus, A Dia olha. achou. E é a minha melhor amiga, assim, pra história, entendeu? É. Mas como que foi eu comprei a a virada, dor dela. Raquel, para você? Foi na necessidade mesmo. Mas assim, teve um dia que você lembra que foi um start, que você falou, não, chega, não quero mais essa atitude minha, quero mudar. Você não lembra nada? Não, eu assim? fui arriscando. Aos eu fui pouquinhos. arriscando aos poucos. Eu fui fazendo aos poucos. Então, assim, como eu gosto muito de viajar, e às vezes os países que eu, né, igual Rússia, não é todo mundo que quer ir pra Rússia. Japão, não é todo mundo que quer ir pro Japão. Ainda mais sozinha, né? Eu ajudei a fazer a mala. Nossa, eu iria em todos com você. Se você tivesse seguido aquela nosso encontro lá, eu teria ido com você em todas as viagens. Não ia negar, não. Mas aí você foi fazendo aos pouquinhos. Foi e aos poucos. Como é que foi a busca por esse autoconhecimento? Porque você não entrou direto ajudando as pessoas. Não, eu entrei... Líderes, né? Porque você trabalha Sim. com líderes, principalmente. Como que foi? Você fez qual curso primeiro? E aí, como é que foi essa passagem? E o que te levou a chegar onde você chegou? E ao livro, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Eu tive a oportunidade, na época, o Dr. Michael Hall, que é um americano, ele estava vindo dar o primeiro meta-coaching aqui no Brasil. Então, eu tive a grande oportunidade do Jairo Mancilla, né? Ele me abriu as portas para entrar como team leader nesse treinamento. Então, eu fiz o treinamento que precisava antes e eu não sei como eu tive a coragem de chegar para ele e pedir para ele fazer parte do team leader. Gente! Deve ter começado aí. É mesmo? E ele me abriu as portas. Então, assim, eu sou extremamente grata a ele. Ele me abriu as portas, assim, sabe? De uma forma muito generosa mesmo. Mas E foi você um já era ato formada, você é forte. formada em Direito, né? Direito e administração, Você já sim. tinha passado pelas graduações. Já tinha. Isso foi 2011, 2012, se eu não me engano. E exercia alguma das duas profissões ou não? Eu exerci durante um tempo, né? Eu fiz estágio nas duas, mas assim, de realmente entrar profundamente em administração durante um tempo, mas não muito, muito longo. Mas não se sentia realizada. Não. E aí, como é que foi essa virada? Foi aí eu entrei comecei a estudar com esse americano e foi onde eu comecei a me aprofundar. Aprofundar concursos, trabalhando em mim. E aí começa a surgir muitas coisas, né? Você começa a entender como que são as crenças. Mas é interessante porque, assim, hoje, com o nível de consciência que eu fui criando e que eu tenho hoje,
Aí que eu entendo muita coisa que aconteceu lá atrás e que eu ainda preciso aprofundar em algumas que não foram tão curadas quanto eu achava que tinham sido. Que não foram, né? Então, assim, é um processo. Só que a Raquel do passado, ela não queria saber de processo. Queria só o resultado. Ela né? queria só o A prática resultado. logo. Imediato. Imediatista. Imediatista total. Sim, tipo, contratei isso aqui, quero que aconteça agora e que o Exatamente. resultado venha 100%. Pensei em fazer um livro, mas eu não vou escrever uma linha e amanhã ele nasce e vira sucesso e best-seller. Era essa a Raquel? Era essa a Raquel. Qual que é a crença limitante? Eu fiquei E aí, dá pensando tudo aqui. errado. Eu fiquei pensando que você falou das crenças limitantes que todos nós temos. Qual foi a crença limitante mais incisiva, que talvez mais te incomodasse, que você quisesse mudar? Eu não me sentia merecedora das coisas. Então, por exemplo, eu tinha uma crença muito forte de não me sentir merecedora de cobrar pelo meu trabalho. Isso é pesado. É pesado. E tem muita gente assim. Então, assim... Você não se permitia? Não. E a falta de permissão, eu posso dizer que ela é Trava uma tudo. trava emocional? Trava tudo. Trava completamente. Trava o emocional, trava a busca pelo sucesso, trava... Trava, porque você começa... O que acontece? A crença nada mais é do que algo que você acredita profundamente. Então, se você acredita, você faz tudo para provar que você está certa. E aí você começa Então, não é bom querer provar que... eu provar que eu não sou merecedora? Não, ao contrário. Sim, mas se eu acredito que eu você não acredita? que eu não sou merecedora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a trazer situações em que eu me sabote a esse ponto, para virar e falar assim, realmente eu não mereço, realmente não é para mim, porque a gente quer provar que a gente está certo. Então, tem uma frase, né, que é muito falada, que é até famosa, quer você acredite que possa ou não, em ambos você está certo. Então, se eu acredito que eu não posso, eu crio situações para provar que eu tô certa. Então, E aí você fazia isso com constância. e aí você começa a fazer, você começa a reforçar. Quanto mais você faz, mais você reforça isso dentro de você. Então, é preciso o quê? Interromper. E uma forma de interromper é questionando isso. Então, eu preciso Com questionar. entendimento, né? Sim. Com consciência. Sim. E por qual motivo, muitas vezes, a grande maioria não enfrenta? Porque vai doer. Você vai ter que buscar coisas ali que Processo de mudança é vai doloroso. doer. A gente quer ficar na zona de conforto, né? E sair dela é dolorido. E como foi a ideia, então, de fazer o livro, escrever o livro Efeito 1%? E o que é o efeito 1%? Porque parece que houve aí uma transformação na sua vida e você não era efeito 1%. Não. Mostrar o livro. Você já caiu em várias armadilhas, já se auto-sabotou pelo jeito. Você se auto-sabotou muito, Raquel? Como? É o E efeito como? 1%. E como? Gente, vai ser lançado ainda 1º de julho. Julho, em Belo Lá na Horizonte. leitura do pátio. Exato, e acabou de ser lançado em São Paulo, né? Sim, então conta dia um pouquinho 15 do de livro. maio. Mostra E aí, fiquei Lu. em 7º lugar de vendas no Brasil na semana. É mesmo? Já? Arrebentando já? Ficou. Parabéns. Parabéns, viu? Parabéns. Então, conta pra gente o que te levou a escrever o livro Efeito 1%, o que é o efeito 1%? Foi na marra, né? Foi na dor. Muita dor, Raquel. Como eu coloquei, eu não gostava de processos. Eu era aquela pessoa que queria confrontar todos os processos da vida. Então, a partir do momento que eu entendi que o processo, ele era necessário, foi aí que nasceu esse efeito 1%. Até porque escrever um livro tem vários processos, né? Exatamente. Você teve que aprender isso na marra de novo. Eu já tinha essa consciência. Não, eu já tinha consciência. Sim. E aí é impressionante, porque quando você entende a necessidade do processo e você traz ele realmente para a sua vida, o impacto no resultado ele é muito grande. Porque aí são aquelas pequenas mudanças, aquelas pequenas ações executadas todos os dias que causam um grande impacto. Porque quando acumulada, aí que está o resultado. Então é aquela coisa, é a mesma coisa assim, de você nunca tomou água na vida. Você é aquela pessoa que você recusa a água. Eu tomo 2 copos e você sabe que precisa tomar até 3 litros por dia. E você quer começar a tomar 3 litros de uma vez? Não vai dar certo. Por quê? Primeiro, seu corpo não está acostumado. Vai dar ruim.
E aí, no dia seguinte, você acaba fazendo o quê? Voltando para onde é confortável, para os 2 copos de água. Então, o dia que eu entendi que eu precisava fazer um desenvolvimento, porque eu queria emagrecer 10 quilos em um mês. E aí você perguntou, né? Onde que talvez veio a virada? Quando eu aceitei emagrecer em 2 anos. Que eu fiz um processo acompanhando, assim, ponto a ponto. Isso aconteceu na pandemia. Eu ia todo mês na médica, a gente ia acompanhando, nada radical, era tudo muito, e foram 14 quilos em 2 anos. E o que é preciso fazer de forma prática para conseguir fazer essa transformação? Pessoas, né, que são como a Raquel antes do efeito 1%. Primeiro, clareza. Clareza de onde você está e o que você quer. E para onde você quer ir. Onde você quer ir. Então, o primeiro ponto, você precisa ter clareza. Porque sem clareza, não tem como você definir quais são os passos que serão dados. Então, eu só consegui finalizar o livro porque eu tinha clareza de qual era o roteiro, de quais eram os passos que precisavam ser dados. Colocamos um prazo com a editora, aí a gente fez o retrocesso ali, retrocedendo as datas do que cada etapa precisava. O cronograma, né, de datas. Certinho. E aí, é tão interessante, porque quando isso está muito claro, a gente acaba até terminando antes. Verdade. Entendi. A gente acaba até terminando antes. Então, assim, era para entregar, se eu não me engano, em fevereiro, eu entreguei em janeiro. Foi seu primeiro livro. Isso. Então, quando está muito claro e você sabe quais são as etapas, qual que é o passo a passo, fica até muito mais fácil de trazer organização para o dia a dia. Porque aí você sabe colocar prioridades. Eu posso afirmar, então, que a mente, ela é a maior inimiga do progresso? Com certeza. Ela sabota? Sim, completamente. E assim, as pessoas, elas têm muito aquela ideia assim, que os sabotadores estão fora. O maior sabotador está dentro da gente. Como assim? Explica É a gente mesmo. Ah. Os diálogos que a gente tem interno todo dia. Você acorda com diálogo interno, você vai dormir com diálogo interno. Se você não está prestando atenção no diálogo que você está tendo com você está só reafirmando coisas que estão te levando para o buraco e não te acendendo. Entende? A todo momento a gente está contando histórias. Então, se eu sou aquela pessoa que eu insisto em contar histórias, inclusive na minha própria mente, que tá dando tudo errado, olha que burra que você é, e eu insisto... Não sou merecedora. E você vai trazendo isso, você vai aprendendo com isso. Mas como enxergar isso, Raquel? Aí é um processo de, né, o autoconhecimento e consciência. Mas com a ajuda de algum profissional ou a gente mesmo? Com treino, você consegue fazer sozinha. No início, eu sugiro você ter a ajuda de algum profissional para te trazer ali um passo a passo. E como seria esse treino? O quê? O treino de você tentar sair desses pensamentos. Dicas práticas. Dicas práticas. Você tá buscando. Primeiro, prestar atenção. Uma coisa, Lu, que acontece muito. A grande maioria das pessoas não prestam nem atenção naquilo que elas estão colocando para fora e falando. Quantas vezes eu, para um cliente, virei e falei assim, você escutou o que você acabou de falar? A pessoa não sabe repetir o que ela acabou de falar. Por quê? Porque ela não está nem se escutando. Então, quando eu tomo essa consciência de aprender a me escutar, eu começo a escutar antes os meus pensamentos, antes de até de colocar para fora. Então, por exemplo, uma palavra que São pausas estratégicas, né? São pausas, sim. Você precisa pensar antes. Eu escuto muito assim, não, mas a pessoa acabou de falar, eu já tenho que dar resposta imediatamente. Não. Até porque é técnica de oratória, né? Rebater ou concordar? Técnica emocional. Você dá uma respirada, segura, pensa no que você vai falar em segundos e fala. Sim. Isso faz diferença, né? Com certeza. E aí tomar essa consciência do que você está falando, começar a prestar atenção. Por quê? Aí você vai prestando atenção onde você precisa modificar. Como a gente fala tudo sobre a gente o tempo inteiro, a gente coloca tudo para fora, você começa a escutar até mesmo as histórias que você está contando. E aí... E acreditar, né? E acreditar. Você escuta e acredita. Mas quando você está consciente, Flávia, prestando atenção, o que acontece? Você percebe a hora que você está contando uma história que não é boa. Você começa a perceber a crença. Que você fala positiva ou negativa? Uma história que não é boa, que é negativa. Que é negativa. Então, assim, você consegue perceber que você está contando, que você está se vitimizando. Por quê? Você está prestando atenção no que você está falando. Porque uma história, você pode contar ela de várias formas. A mesma história.
Então, eu posso contar igual. É o ângulo. É o Qual ângulo. o ângulo que eu dou para essa história? Qual que é a narrativa que eu trago para esta? E quais os impactos desse ângulo e dessa narrativa na Sim. minha vida e na vida de quem Dá está um ao meu redor. exemplo. Eu, em 2013, eu passei por uma cirurgia que foi retirado parte do meu intestino. Eu quase morri. Eu posso contar essa história como um aprendizado ou eu posso contar essa história como uma vítima. Boa. Então, eu tenho duas formas de contar. Da mesma forma, na época, eu poderia me colocar num papel de vítima, porque quem já passou por algo muito grave como eu passei sabe que todas as pessoas estão ali querendo resolver. O que eu fazia? Eu já estava nesse processo de autodesenvolvimento. O que eu fazia? Me levanta que eu pego a minha água e não pega a água para mim. Entende? Então, assim, no entanto, eu com 1 mês de cirurgia, com a barriga toda aberta, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, não, você não passou por tanta gravidade igual você está contando. O poder da mente. Exatamente. Mas você não sabia naquela época que... Ou já sabia? Naquela época, sim. Você já eu sabia, já você já trabalhava, trabalhava... mas não na intensidade que é hoje. Certo. Mas você Ô, sabia o que estava Raquel. acontecendo ali naquele momento e como que você poderia mudar Sim. o seu, chamam aí de mindset, né? Sim, a É isso, mentalidade, mentalidade. Raquel, e não só ter essa consciência e gratidão também, porque Sim. se você se sentir grata por, nossa, eu consegui passar bem na cirurgia, eu tô viva, é um ângulo diferente também. É pelo lado da Completamente. espiritualidade, A concordo. gratidão, completamente. Que é a espiritualidade, né? Se você agradece, aí você traz pontos positivos, né? Para aquela situação. E é interessante você tocar nesse ponto, Lu, no seguinte sentido, porque nós temos muito mais facilidade de olhar para aquilo que falta do que olhar para aquilo que a gente tem e agradecer. Eu tô lembrando aqui de um caso que a Lu Matosinhos deu uma palestra outro dia no evento que eu estava, convidada pelo grupo, e ela, nesse dia, estava até muito emocionada, você deve lembrar disso, porque a sogra dela tinha amputado a perna. E estava voltando para casa. E estava voltando para casa. E a sogra, ao invés de se vitimizar, foi uma pessoa extremamente positiva. Ela falou, que bom que eu estou voltando para casa e eu vou ter mais tempo de conviver na minha casinha, com vocês, com os meus netos. Então, esse exemplo vem exatamente de encontro ao que você está falando, né? Da gratidão Você ao poderia invés do lá atrás falar, vitimismo. nossa, Sim. eu quase morri, e ficar se vitimizando ali e nunca sair daquele lugar, né? Sim. E é muito fácil se colocar nesse lugar de vítima. Você acha que essa situação foi a mais difícil que você já passou, de desafio, assim? Tiveram outros, mas assim, é um impacto muito forte. É porque você ficou entre a vida e a morte, É né, muito Raquel? forte. Porque assim, você pensa, uma mulher de 34 anos, eu estava programando minha festa de 35. Ia 1 mês da minha festa. Tava tudo já resolvido, tudo pronto. De repente, estou eu no hospital. De repente, estou eu no CTI. Né? E, mais ainda, estou eu usando fralda, dependente 100% de alguém. Nossa, eu não sabia da fralda, Sim, não. sim. Então, Aí, você ficou então, fragilizada fisicamente, emocionalmente? mas o interessante, o emocionalmente, no entanto. Não? Não. Você conseguiu Eu ter esse consegui ter autocontrole. esse controle. Porque, assim, eu me lembro perfeitamente de acordar no CTI com uma leveza que vocês não têm noção. Foi uma leveza, uma coisa assim, que, tipo, nossa, tô aqui. E você atribui isso aos seus estudos, né? Na Sim, área. sim. Porque são muitos, né, Raquel? Você Sim. tem passagem por vários países, são muitos cursos. Eu sei que você é muito estudiosa, né? Sim. E sempre estuda cada dia mais, né? Eu Não acredito para. que esse processo me ajudou muito naquela época. Porque se fosse a Raquel de 20 anos atrás, com certeza estaria... Ai, Imagino. É. Raquel, comenta pra gente aqui o que é focar em apenas 1% para ter avanço diário. O focar em 1% é execução. É aquele pequeno passo que você precisa fazer. Então, é você ter, né, a clareza de qual é esse pequeno passo que você precisa dar. Então, o que é essa constância e essa consistência? Esse 1% eu estou tomando água, então que eu tome água todos os dias ali dentro nos 3 litros. Quer dizer que tem que ser 3? Não, 2 e pouco, mas que eu tenha a constância e a consistência.
Constância e consistência não quer dizer que precisa ser todos os dias. Se você faz 3 vezes por semana de forma religiosa, isso já né? Já significa que você está fazendo o seu 1%. Porque tá ali. Você está fazendo. Agora, você está focando naquilo que você precisa. Então, não necessariamente você precisa fazer todos os dias. Algumas coisas há necessidade. Então, onde que é que você vai colocar o seu 1% hoje? Em que exatamente? O que você precisa dar continuidade? Porque as pessoas Definir prioridades? Definir prioridades. É difícil definir prioridade? Não. É foco. Eu acho difícil. Vou te ajudar. Definir. Primeira coisa, não atrasar no podcast Histórias Reais. Raquel, Eu vou ter mais uns Raquel. papos com Raquel. Efeito 1%. Vai ler o livro da Raquel na sequência. Eu já ganhei. Mas posso dar uma dica rápida? Pode. Porque eu acho que tudo é importante na vida. Mas aí tudo tá. não, gente. Mas como você vai definir prioridade? Você pensa no seguinte, tem até aqui no acabamos livro. de arrumar uma paciente para você, uma cliente. Não sei se chama paciente ou cliente. Já vou fazer essa conexão aí, tá? Dependendo, pode sair daqui e se inscrever com Raquel. É tão importante você encontrar com um amigo, com uma pessoa que você gosta, quanto fazer um trabalho também. Mas aí existe a prioridade. Porque se você não você colocar tudo dentro do mesmo balaio, você vai embolar, vai se embolar, vai atrasar a agenda do outro, vai prejudicar um programa que às vezes tinha que entrar no ar naquela hora, dando exemplo. Dica básica. Dica básica. Tem até aqui no livro, tá? É do Jack Canfield, tá? essa dica. Que é o quê? O ABCDE. O que significa o ABCDE? É o seguinte, o A é aquilo que a consequência é gravíssima e só você pode resolver. O B, a consequência é média. O C é aquilo que você faz para te tirar do foco. Tipo, mexer no celular na hora que não pode, que você precisa fazer alguma coisa. Passar em algum lugar achando que vai dar tempo. Procrastinado. É aquilo que você gosta de fazer, mas que não tem consequência. O D é aquilo que você pode delegar. Só que você é tão apegadinho com aquilo que você não delega. E o E é aquilo que você pode eliminar. Em algum momento da sua vida no passado deu certo e agora não dá mais. Você nunca vai passar por um B se um A não tiver feito. Exatamente. Você nunca vai passar por um C, tipo assim, tô de boa aqui mexendo no meu celular, se eu não tiver cumprido o A e o B. Entendeu, Lu? Mas eu fico assim, a teoria a gente sabe, mas, por exemplo, eu penso muito mais além. Eu penso assim, que... Aí, não vem com romantismo, não. Porque romantismo na prática não funciona. Dependendo do tipo de coisa que você fizer, levar tão sempre a ferro e fogo e tudo tão certinho, tão redondinho para ser perfeito e tudo, nós vamos morrer. Aí, de repente, vai morrer não, eu dia. sei, mas será que em alguns momentos é preciso ter tanta rigidez? Eu me pergunto. Não, mas aí Não, como é que você está enxergando responsabilidade. isso? É com rigidez ou é com de uma... Entende? Mais uma vez a mentalidade. Ela vai mudar tudo. Você está enxergando com rigidez e se você é aquela pessoa que você quer confrontar a rigidez, você vai fazer de tudo para confrontar. Igualzinho eu com o processo. Gente, terapia no ar. Pensei a mesma coisa. Ai, que ela já sentindo assim, no divã do Histórias Reais. Tá só no peito aí. Me consultando com a Raquel Couto. Gente, é isso aí. Esse é o Histórias Reais. Se você gostou, curte, compartilha e passa pra frente, porque aqui a gente se diverte. Passa pra próxima aí. O tema é sério. A próxima pergunta? Vamos lá. Sobre a metodologia dos 6 passos. Eu sei que você desenvolveu essa metodologia. Eu quero que você explique pra gente o que é isso. Antes que essa aqui ache que ela está realmente no divã. Tô achando ótimo. Eu Nossa, sei. tô, assim, viajando aqui, Raquel, ó. você vai ter que ter assim, muita gestão aí de tempo e de gestão de crise, conflito. Tempo? Não quero tempo, não. Tô falando? Quero que a coisa flua lá. Vamos lá, primeira coisa. É você analisar. O que é analisar? Você precisa analisar a sua história. Né? O que você fez no passado, você tem uma bagagem imensa. Então, peraí, esses são os 6 passos. Sim. O primeiro é analisar. Analisar. Todo mundo tem uma história. O passado serve para 2 coisas. Para você aprender aquilo que você quer manter, né? Você dar continuidade naquilo que você aprendeu e quer manter. E o aprendizado daquilo que você não quer manter, para você fazer de diferente a partir de então. Então, para isso serve o passado.
A gente deve gastar no passado mais ou menos 8% do nosso tempo. Nossa. O futuro, para que ele serve? Ele serve para te dar uma direção, mais ou menos 11%. Os 81% é presente, porque onde que a gente constrói? No presente. 81%? 81%. Então, é focar realmente no presente. Sim. Ou seja, aquelas pessoas que ficam, tipo a Luciana, lá pensando no passado a vida inteira, Ela tá deixando de gastar energia com energia com presente e tá procrastinando, Exato. perdendo Ou então algo. pensando muito no futuro, né? Será, Ou então pensando será, muito no será? futuro, ela tá deixando de focar e realizar e ser produtiva no presente. Exato. É isso. É isso. Tá. E o que é essa análise? É você saber que você Interessante. tem uma história, o que você quer manter, o que você quer deixar e que a sua história é a sua história. E é isso. Então, assim, cada um tem a sua. Ah, mas a minha foi isso. É a sua. O que você aprendeu e o que você quer manter e o que você vai mudar. Ponto. E as mudanças podem acontecer a qualquer tempo. Basta você querer. Sim, até porque o seu passado não define quem você é e nem quem você vai ser. A não ser que você queira. Mas aí tomar consciência. Sim, sim. Sempre essa consciência tem que estar como foco principal. Sim. Né? Porque as pessoas querem muito ser definidas pelo passado delas. Não, o passado não define. E depois de analisar? Aí você vai fazer o quê? Você vai afirmar, é afirmação, que é trazer para a consciência realmente quais são as crenças, quais são as barreiras que estão te impedindo de caminhar. Feito isso, você vai o quê? Trazer os aprendizados. Então, você trouxe ali, né? Então, eu vou criar estratégias, vou começar a criar estratégias para, né, sair dessas barreiras para eu dar continuidade. Que vem o quê? As ações. Então, quais são as ações que eu preciso ter? O passo a passo para eu dar continuidade no meu dia a dia. Com essas ações, vem o apoio. Nós não fazemos nada sozinhos. Ótimo, verdade. Então, quem que é o recurso que eu posso buscar? Quem são os apoios? Qual que é o ambiente que eu estou frequentando? Eu preciso trocar de ambiente? Eu preciso reduzir a minha passagem por determinados ambientes e aumentar em outros? Então, qual que é o apoio que eu vou buscar? E aí, procure pessoas que queiram te ver crescer e não te puxar para trás. Porque mais tem a gente querendo jogar pro fundo do poço, né, Raquel? Então, esse é um ponto. Vou buscar um grupo de mentoria, eu vou buscar, né, procura, encontra. Agora, cuidado para não... Porque se você é aquela pessoa que você fica num ambiente... Mas analisa esse grupo também, Analisa o grupo, analisa quem está à frente, analisa se vai contribuir, se não vai, quais os pontos positivos, mas tem que ter ação também, né? Porque às vezes a pessoa entra e também não sai do lugar, né? Exato. E depois põe a culpa no outro e não em si. Que é muito grave isso também, né? E eu costumo dizer assim... E aí você tá no quarto, né? Aí depois tem o quinto. Não, agora é o sexto. O sexto, tá. Agora eu já... Você já tá lá? Já tô no já, sexto, eu tá anotei no 3. Análise, aqui, pula, afirmação, pula, gente. aprendizado, Aprendizado ações, tá apoio. E aí vem o último, que é o quê? Ajustes. Ajustes. Que é você... Não é porque você colocou que precisa ser hard ali, né? É desse jeito, ponto final. Eu preciso ajustar? Vamos ajustar o que precisa ser feito. A flexibilidade, ela é importante nesse processo produtivo? Claro, com certeza. Porque tem hora que você traçou um caminho que não dá. Profissionais muito rígidos, líderes muito rígidos, que lideram com muita rigidez. Eles têm mais dificuldade de relacionamento e de resultados mais produtivos? Tem, porque eu ouso dizer que provavelmente são pessoas que não sabem nem escutar. Não param para escutar o que o outro está dizendo e para pensar. Eu sempre falo assim, vamos pegar um exemplo de um feedback, tá? Quem tem poder do feedback é quem recebe. Então, vamos supor, você é uma pessoa que eu amo de paixão e a Lu é uma pessoa que eu não gosto. Né? A Lu tem coisas boas para me passar, assim como você tem coisas ruins para me passar. Como eu tenho poder, eu tenho que saber escutar, processar e tirar do lado ou colocar para dentro. É o filtro. É saber fazer o filtro do que você quer para a sua vida, que vai impactar positivo ou negativo. Mas o que acontece? Como, por exemplo, se eu tenho uma empatia muito grande por você, eu gosto de você, o meu filtro ele acaba ficando baixo.
Então, tudo que você fala comigo, se eu não tenho essa presença de escutar e processar antes, o que muita gente pega? Bateu, ficou. Então, muitas vezes você pode vir uma coisa negativa para mim. Pai, mãe. Aí a Lu, como a Lu eu já não admiro, eu já crio uma resistência. Então, eu deixo de escutar coisas que às vezes podem ser boas para mim. Então, esse é o cuidado. Você gosta ou não gosta? Para de levar para o lado pessoal. Aprenda a escutar de forma o quê? Neutra. Escuta e tome a sua decisão. Isso é um impedimento, não é? Você não aceitar do outro essa crítica. A gente tem dificuldade da crítica construtiva. Eu acho que a maioria das pessoas tem. Da crítica em geral. Sim. Mas é um processo de aprendizado e é o quê? Prática. Hoje eu prefiro muito mais que você chegue e fale comigo na lata o que precisa ser falado do que ficar rodeando. E do que não falar. Com certeza. Então, assim, para mim, eu dou muito certo com as pessoas que chegam para mim e falam assim, direto. Direto e reto. Inclusive, eu tenho uma coisa pra falar pra você direto aqui, depois que acabar esse episódio. Não, achei que fosse agora no ar. Não, no ar não, no ar. É ruim, então? É ruim. Vixe. É ruim, não, é péssima. Ou você muda e sacode, ou você vai pra Raquel. Ai, ai, já até sabe. Ai, ai, ai. Lá vem já bomba. sabe, lá vem bomba. Ai, ai. Ô, Raquel, brincadeiras à parte. Sobre a insegurança e o medo de líderes. Isso atrapalha processos, com certeza. O efeito 1% pode ajudar a melhorar a gestão desse tipo de líder dentro das empresas? Refaz a pergunta. Tá, vamos lá. A insegurança e o medo entre os líderes atrapalha processos? Atrapalha, com certeza. Ok. O efeito 1% bem aplicado dentro de um processo de gestão das empresas com esse tipo de líder, com esse tipo de personalidade, pode ajudar a melhorar a produtividade deles? E o relacionamento interpessoal entre gestores e colaboradores? Pois é, mas você está falando o medo do colaborador em relação ao líder, é isso? Ou ao contrário, ou o medo dele, a insegurança dele em lidar. Ok. Né? Aí você vamos pode dar uns avaliar passos atrás, porque a pessoa precisa fazer alguns ajustes, né? Precisa entender a história dela, ela precisa seguir esses passos para o quê? Para que ela consiga colocar o processo no dia a dia. Porque a gente sabe que o medo e inseguranças é atualmente um dos maus do século, né? Sim. Mas o que acontece? Quando você toma consciência, aí entra a pergunta. Realmente eu quero fazer essa mudança? Tem que partir da pessoa, resumindo é isso. Pessoa. Se não partir dela, não vai mudar nada. Exatamente, não adianta. Não adianta eu querer o bem pra você se você não quer pra você. Não adianta nada. Eu posso te pegar e levar para o médico, aí eu quero que você emagreça, por exemplo. Eu quero, mas não é vontade sua. Não vai adiantar. Eu vou pagar, vou te levar, você vai para fazer a minha vontade, porque talvez você não tenha capacidade de falar não quero. Esse é um grande ponto. Muita gente não tem a capacidade de falar eu não quero, fica se enganando o tempo inteiro. E aí você vai, mas vai fazer, não vai cumprir, porque não partiu de você. Tá, vou te fazer uma pergunta, mas antes eu só vou falar que eu quero, tá? Pronto! Agora a pergunta propriamente dita. Você podia falar, comentar como que é a aplicação na prática da sua mentoria, do seu trabalho. Entendeu a resposta? Adoro. A individual, Lu, por exemplo, o que acontece? A pessoa, eu coloco ela para responder um questionário que inclusive está aqui no livro, tá? Um questionário de quase 60 perguntas. Que é o quê? O seu estado atual com o seu estado futuro. A partir daí, eu vou ler as respostas, né? E eu começo a identificar os pontos de trava. E a gente começa a trabalhar esse ponto a ponto. Para destravar e chegar onde você deseja. Por quê? Porque ali na hora que você escreve, você acaba colocando a forma como você conversa. Então, eu peço para ser o mais natural possível. E é impressionante o tanto que chega. Por exemplo, a pessoa se rotulando o tempo inteiro. Eu já tive cliente em que, nossa, eu não sabia o tanto que eu me rotulava.
ela mesma se rotulava e deixava os outros a rotular. Então, a partir do momento que ela tomou consciência disso, a gente começa a trabalhar nessa mudança. Então, trazer uma nova crença, a trazer questionamentos, para que a pessoa tenha um entendimento para que ela possa tomar ações, né, atitudes diferentes, para o quê? Com o tempo, no processo, ela conseguir fixar isso nela, uma nova a mudança. A sua mentoria, ela é indicada só para líderes, gestores ou qualquer pessoa que esteja passando por algum processo de dor? Nesse caso, porque se é focado aí no passado, eu indico uma terapia. Aí não é um processo de mentoria, não. A pessoa Ou seja, precisa, são coisas distintas, né, Raquel? Que é bom sim. deixar claro, né, Sim. essa diferença, né? Essa Mas às vezes a pessoa chega até você e aí você identifica e fala, não, essa pessoa aqui, o caminho dela é outra, com psiquiatra, psicólogo, seria nessa linha. Aí, sim. Aí não, Entendi. tem coisas que eu não arrisco colocar a mão. Entendi. Olha, estamos chegando ao fim do programa, Já, amiga? infelizmente. Tinha E eu tantas queria mais perguntas. sessões aqui, eu queria aproveitar, entendeu? O programa para questões pessoais, assim, ninguém ia sentir que era pessoal. Mas eu ia colocando assim nas perguntas, Adoro, sabe? viu, gente? É assim mesmo, Mas, desse jeito. Agora, você podia encerrar a sua fala dando dicas para as pessoas não se sabotarem, para as pessoas saírem daqueles padrões de repetição. Tá. Primeiro ponto, tenha clareza do que você quer. Quer mesmo? Porque decisão precisa ser tomada. A não decisão já é uma decisão de continuar no mesmo lugar. E eu vou completar. Risco foi feito para correr, decisão para ser tomada. A Exato. frase do meu pai é exatamente isso. Então, Vem de encontro. se você não quer, assuma que não quer e ponto final. Para de ficar contando historinha. Uhum. Se quer... Eu ia falar que eu quero correr risco. Ai, meu Deus do Gente, céu, vai- essa terapia. continua Carla, nas dicas aí. Ô, Lu, eu só não vou perguntar qual que é o risco aqui, depois você me conta. Não, eu tenho Senão vai dar vários um B.O. aqui riscos. no final Eu desse quero programa. vários riscos, não só não. Eu tô imaginando vários. Eu quero correr agora. O que eu quero correr agora é risco. Jesus. Ó, tá começando a ficar Ficou preocupante. vermelha até, ó. Mas assim, eu fico vermelha. Eu vou ter 100 anos, vou ficar vermelha. Mas assim, não é esse risco que você tá pensando. Riscos de se desafiar, Flávia. É isso. Sim, ótimo. Então, Ai. depois que terminar o episódio aqui, você já procura a Raquel e entra num acordo aí. Mas aí, Raquel, termina. Eu acho que eu parei mesmo. Exatamente. Nas Qual foi a dicas, pergunta mesmo, amiga? né? Acho que eu parei. Nas dicas, que você estava dando dicas para as pessoas, né? Então, assim, a partir do momento que você decide, ok, então começa a tomar consciência. Nunca rimos tanto no programa. Tomar consciência, pra quê? Pra que você... Porque você vai ter que começar a ter ações diferentes, né? Você precisa sair da sua zona de conforto. E isso vai doer. Sair da zona de conforto vai mesmo. doer. Ai, Dói meu pai demais. do céu. Que mais? Ó, até o telefone até o aqui telefone funcionou. 100%. Até o telefone, a Siri vem falar aqui. Ai, meu pai. Ai, ai. E aí, na sequência... E na sequência, o seguinte, eu diria pra pessoa treinar disciplina, tá? Você precisa fazer aquilo que você precisa, querendo ou não. E eu vou pegar pesado na frase que eu vou colocar aqui agora, e é de propósito. A criança faz o que ela quer, o adulto faz o que precisa ser feito. É verdade. E não tem escolha, tem que fazer. Tem que fazer. Não tem essa. Já passou pela fase de criança, Se realmente né? quer o resultado, tem que ser feito. E dói. Dói. E nem tudo que a gente faz é gostoso. Tá bom, gente. Tá bom. Agora vamos Não encerrar. dá para viver de Mas sonho. peraí, tem a parte Viu a gostosa. fuga? Não, mas Viu tem como a, é que foge Eu rápido? entendi. tem a parte ué. gostosa, sim. Nós entendemos. Que é o Tem resultado. O resultado. Ué, atingiu o resultado. Exato. Tem que valer a pena, né? É Tanto lógico. sacrifício. E o sacrifício vale Aqui. a pena. É. Não desista. Aqui, ao invés Foca no efeito 1%. de ler uma poesia hoje, eu vou ler uma frase que eu acabei de abrir aqui da nossa entrevistada Raquel Couto. Não se trata de não errar, e sim errar e retomar
rapidamente. Essa eu Efeito adorei. 1%, Raquel Essa, Couto. muito boa. Muito bom. E a gente termina o programa por aqui com essa conversa inspiradora, com a presença da Raquel Couto, para quem ainda não a segue, não a conhece, né? E não, nossa, me ajuda aí, Lu. Hoje eu tô que tô, gente. Que não segue a acompanha Raquel, o trabalho não acompanha dela o trabalho ainda. dela ainda. Fala para a câmera aqui, onde acompanhar? LinkedIn, Raquel Couto. Com 2 T's, né? Couto. Com 2 T's. E no Instagram, Raquel Couto com um T só H. Então é Raquel Couto H. Ok, a gente vai deixar também na legenda. Então, muito obrigada. Até o próximo programa. E um beijo, gente. Um beijo.